depois a gente recolhe a oferta. Amém? Porque o que eu tenho que falar com os irmãos hoje, provavelmente a gente não termina hoje, né? Mas eu quero ver se eu dou uma adiantada muito grande naquilo que eu preciso passar para os irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Lucas. O Rogério segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Dos versículos 25 a 37. Os versículos 25 a 37. Nós vamos ler, para a gente ganhar tempo, nós vamos ler só os dois primeiros versículos, o 25 e o 26. E a gente vai se basear nesses dois versículos, tá? Para hoje. Que diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E até aqui. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque nós estamos entrando num estudo bíblico que vai nortear a nossa vida. Vai nortear para qual decisão ou quais decisões nós iremos tomar. Eu costumo dizer que você pode ter várias desculpas, mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento, você não tem mais desculpa daquilo que você faz, porque você tem o conhecimento, certo? Então, quando nós éramos pequenos, nossa mãe dizia para não colocar o dedo na tomada. A gente fazia o quê? Colocar. Só que a gente conheceu a força terrível da tomada. E depois a gente fez o quê? Precisou a mãe falar? Não precisou mais, né? Agora a gente foge dela. A palavra de Deus, ela nos dá um entendimento daquilo que nós precisamos fazer. O problema é que a gente quer teima e quer experimentar aquilo que a palavra de Deus já diz para não fazermos. Então, o que nós vamos estudar durante essa série de mensagens, de estudos bíblicos, que talvez a gente vai terminar só no ano que vem, provavelmente, nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho no nosso conhecimento. Então eu quero que você olhe para essa passagem bíblica e você se coloque nela, que você se transporte para ela, tá? Que você possa olhar para ela e vivenciar aquilo que você está lendo. Então, o primeiro versículo diz que existia um homem com conhecimento da lei. Alguns estudiosos dizem que era um advogado da época, como se fosse um advogado da época, mas a Bíblia fala que era um doutor da lei, e que nesta reunião em que ele estava participando, Jesus estava ali também, ele se levanta e ele faz um questionamento. E a partir desse questionamento, Jesus já aproveita para trazer um ensinamento. Então, o questionamento desse doutor da lei trouxe um ensinamento por intermédio das palavras de Jesus. E o que foi que o doutor da lei questionou? Nós falamos isso domingo. Ele perguntou o que ele precisaria fazer para alcançar ou para herdar a vida eterna. Essa é a pergunta que quase todos nós fazemos. Só que nós não temos a resposta. Porque de tudo aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos alcançar
alcançar a vida eterna. Então, da nossa vida, a gente não tem resposta. A resposta que nós temos é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, não é o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, o que Jesus já fez. Então, eu não tenho uma resposta para você, o que você vai fazer para herdar a vida eterna. Amém? O que eu sei é que Jesus, ele morreu na cruz e me deu o direito a eu alcançar essa herança, esse privilégio de poder ter uma vida eterna. Porque o questionamento dele aqui não é quando acaba a vida. Independente da situação, será eterno. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Morte eterna não é ficar morto, não. É sofrimento, tá? Então ele está questionando aqui, não é o sofrimento eterno. Ele está querendo saber como é que ele faz para adquirir o direito a viver com Deus eternamente. E quando ele faz esse questionamento, ele abre um espaço para Jesus mostrar para ele e quebrar alguns paradigmas que existiam naquela época e que existem até hoje. E na nossa mente ainda tem essas coisas, irmãos. Nós temos sofismas, nós temos bloqueios, nós temos barreiras que nos impedem de avançar segundo o Evangelho, porque foram gerados em nós. Nós temos medo. Muita gente foi criada com o medo de Deus, e isso acaba afastando a pessoa e não aproximando a pessoa de Deus. Muitas pessoas aceitaram Jesus com medo de ir para o inferno, e você não pode aceitar Jesus com a pregação do medo do inferno. O inferno existe, nós temos que falar sobre ele, nós temos que mostrar para vocês, mas você não pode aceitar a Jesus só para não ir para lá. Você tem que aceitar a Jesus porque você quer a presença dele na sua vida e você quer aquilo que ele tem para entregar para você, e não com medo do inferno. O medo de ir para o inferno não era nem para pairar em nossa mente. O medo de ficar aqui no dia do arrebatamento não era para pairar na nossa vida, na nossa mente, se nós estivéssemos convictos com aquilo que nós estamos vendo, lendo e praticando. Porque Jesus disse assim, que só existe um caminho para chegar a Deus. Qual é o caminho? É Ele. Ele falou, eu sou o caminho. Então, se nós estamos seguindo a Jesus, nós não podemos ter medo de ir para o inferno, de ficar no arrebatamento, ou de morrer sem direito à salvação. Mas esse homem faz esse questionamento: o que eu preciso fazer? E aí Jesus vai pegar exatamente o conhecimento dele para mostrar para ele que, mesmo conhecendo, ele ainda não conseguia praticar. Por quê? Porque ele estava vivendo uma sociedade corrompida. Amém? Então, a pergunta é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu vou tirar agora uma pedra de cima dos seus olhos, para você enxergar isso no texto. Presta atenção, olha aí para a sua Bíblia, ou não sei se está aqui, não está. Olha aí para a sua Bíblia o versículo, que eu vou tirar uma pedra dos teus olhos para você enxergar isso. Jesus vai questionar ele recebe uma pergunta desse rapaz, desse doutor da lei, e Jesus vai questioná-lo. E Jesus vai questionar ele como? E Jesus disse, versículo 26, e ele lhe disse, que está escrito na lei? É uma pergunta. Então, o que está escrito na lei é a primeira pergunta que Jesus faz. E qual é a segunda? E como você lê? Porque o que está escrito na lei é uma coisa, mas o que você lê dela pode ser outra. O que você está olhando para o texto, você pode estar lendo e interpretando da forma como você quiser. Jesus faz esse questionamento para esse doutor da lei, por quê? Porque o entendimento dele da lei poderia estar deturpado.
O que está escrito na lei é uma coisa, mas o que você está lendo, segundo o que está escrito na lei? Então você lê como isso? Quando eu falo sobre salvação na Bíblia, e você pega um versículo para ler, o que você lê? O que está escrito você sabe, mas o que você lê sobre isso? O que você entende sobre isso? Quando a gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, mas lá está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas o que você lê sobre o que está escrito? Quando nós falamos sobre amor, Jesus está questionando isso. Quando a Bíblia fala sobre amor, o que você lê sobre isso? E eu já vou entrar aqui lá, que nós vamos tratar disso, só lá no final do estudo, mas eu já vou entrar aqui só para você entender, porque é o seguinte, quando Jesus pergunta para ele responde: amar a Deus e ao próximo, correto? Mas Jesus vai dar o exemplo só do próximo, e não de Deus. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, o amor ao próximo, mas e o amor a Deus? Onde está? O amor a Deus está lá no final do Evangelho, quando nós vamos ler, que agora fugiu o capítulo que está escrito, mas que nós vamos entender que eu não tenho como eu amar a Deus, que eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão que eu vejo. Esse versículo aqui está fazendo referência a isso. Porque você, olha só que coisa extraordinária, Jesus está mostrando, ó, você está muito preocupado em amar a mim, a Deus. Porque para você, se você amar a Deus, você já cumpriu tudo. E Jesus vai mostrar para esse rapaz que não tem como amar a Deus sem que você olhe para o próximo. Então o que você está lendo na Bíblia? Quando você pega as cartas do apóstolo Paulo e você começa a ler, o que você lê ali? Você lê aquilo baseado no seu entendimento, nas suas condições, ou você pede instrução para que o Espírito Santo possa te dar, trazer luz àquele texto? Pedro, quando estava, Pedro estava sem muito entendimento, ele não conseguia entender o porquê que a salvação estava sendo direcionada às pessoas que não eram judeus. Aí ele tem um sonho, e Deus abre o entendimento dele, quando Deus fala assim: olha, por que você não pode se alimentar disso se eu purifiquei? Jesus está falando assim, olha, a salvação, Deus está falando assim, ó, a salvação é para todos os homens. Como é que você pode dizer que este é indigno, se sou eu que estou chamando ele? Se a minha mão está sendo estendida para ele, como é que você pode falar que ele é indigno? Porque o teu entendimento diz que ele é indigno. E aí nós colocamos barreiras, impedimentos, nós jogamos pessoas para fora da igreja, porque nós entendemos que a igreja é aquilo que foi gerado por nós, e não foi gerado por nós. A igreja não foi criada pelo pastor Misael. A igreja não foi criada e gerada por nenhum de vocês que estão aqui. A igreja foi estabelecida por Jesus Cristo. Mas a gente quer controlar ela como se ela fosse nossa. Então, a partir do momento que nós colocamos a mão na igreja, nós colocamos as nossas ideologias nela. Então, olha, para fazer parte da igreja de Jesus, você tem que ser assim, 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 assim. Eu não estou dizendo que está liberado. Eu só estou dizendo que nós não podemos rotular pessoas porque não são iguais a nós. É lógico que aqui a gente segue um padrão, mas esse padrão não passa de um padrão humano. Aquela concepção de que o culto ele tem que começar com uma oração, ele tem que
cantar os hinos da harpa, faz a leitura, depois faz a oração para os irmãos, depois tem louvores, depois tem a oferta, depois tem a palavra e a gente dá a bênção apostólica. Irmãos, e se eu quiser chegar aqui e falar assim, irmãos, eu vou dar a bênção apostólica para a gente começar o culto? Vocês vão ficar tudo assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas quem estabeleceu isso? E Jesus está falando assim, o que você está lendo? Eu sei o que está escrito, mas o que é que você está lendo? Que é muito importante o que você está lendo. O que você lê é mais importante do que qualquer coisa na vida. Porque o que você lê te leva para o céu ou para o inferno. É isso que Jesus está dizendo para ele. O que você está lendo aí, na lei, porque na lei também está escrito, olha, se alguém vier e te maltratar, você tem o direito de maltratar também. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus está falando, você está entendendo o que está escrito aí? E a gente vai tentar descobrir o que é que a gente está lendo. Nessa passagem, se eu perguntar para vocês, vocês sabem o que está escrito. Mas eu preciso perguntar para vocês o que vocês estão lendo. Que o que você está lendo fala muito sobre você. Muito mais do que o texto que você está lendo. O que você lê, a forma como você lê, fala mais sobre você do que sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não precisa levantar a mão, não. Mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, eu vou orar para Deus pesar a mão em fulano. Alguém já deve ter, eu já escutei várias vezes. Uma vez eu estava lá em Pau da Lima, logo no início, uma pessoa foi assaltada lá, roubaram o celular, e aí a irmã falou assim, eu vou orar para Deus matar. Eu falei, irmão, não ora não. Isso foi verdade, tá? Então, o que eu estou lendo revela mais o que eu sou do que o próprio texto. Porque o que eu leio é a interpretação daquilo que eu entendo. Então Jesus está falando para esse moço, o que você lê, ou o que está escrito, e como você está lendo isso. E aí eu sou obrigado a perguntar para você, qual a compreensão que você tem do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Eu vou ser obrigado a falar isso, tá? Porque a gente está no estudo bíblico e eu preciso falar para que você não cometa os erros que um dia eu já cometi. Mas às vezes nós olhamos para nós e nós não conseguimos encontrar defeitos. Porque se nós encontrássemos os defeitos em nós, da mesma forma como nós estamos encontrando o defeito nos outros, irmãos, nós seríamos as melhores pessoas desse mundo. Então, é muito fácil você encontrar defeito no próximo, no outro. E é difícil você encontrar em você mesmo. E aqui, na palavra do Senhor, o Senhor vai nos levar a encontrar os nossos defeitos. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Levíticos 19, 17 e 18. E depois a gente volta aqui nesse texto. O texto que nós vamos ler aqui é o que Jesus perguntou para esse doutor da lei, tá? É sobre isso aqui que Jesus estava falando. É sobre esse texto aqui. O que está escrito na lei,
Aí tem, é lógico, tem o texto que fala sobre amar a Deus, mas eu quero pegar a parte de Levíticos, porque é onde nós vamos entrar na parábola do bom samaritano. E aí eu quero que você entenda o que você está lendo. E o texto vai dizer assim: não odiarás a teu irmão no teu coração. Odiar a teu irmão no teu coração. Era isso que esse doutor da lei lia. Eu não posso odiar a meu irmão no meu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Bom, isso a gente faz bem, né? Isso aí a gente sabe fazer. A gente sabe muito bem repreender os outros. Isso aqui a gente cumpre, que é uma maravilha. O problema é a parte de cima. Não deixarás de repreender o teu próximo. O problema, presta atenção no que eu vou falar, é que quando eu estou lendo para não deixar de repreender o meu próximo, ali não está dizendo com qual finalidade eu vou repreender. E aí, por isso que Jesus perguntou para ele o que está escrito e como você lê. Porque senão, irmão, fica fácil a gente sair por aí repreendendo todo mundo. Você está errado. Ó, você também está errado. Ó, você está errado. Mas qual a finalidade de fazer isso? Porque o primeiro texto vai dizer para eu não ter ódio a respeito do meu irmão. E de repente eu estou cumprindo, estou repreendendo o meu irmão, meu próximo, mas eu estou com ódio dele. E não estou com amor. Então a forma como eu leio diz muito sobre mim. É isso que Jesus estava tratando com esse jovem, com esse doutor, com esse homem. De repreender o teu próximo. E por causa dele, não sofrerás pecado. Então, se você repreender com um objetivo correto, você está livre de pecado. Mas qual é o objetivo? O que eu estou fazendo hoje aqui? Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá? Mas com certeza eu estou repreendendo algumas pessoas aqui na palavra. Para você não agir de certa forma. Você está sendo repreendido, não é por mim não, diretamente, mas é pela própria palavra. Só que eu estou repreendendo, exortando os irmãos e ensinando, com qual objetivo? Para que vocês possam alcançar o direito ao quê? A vida eterna. Então eu estou repreendendo ou orientando, como você quer colocar, para que você alcance o direito à vida eterna, mas é porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero que todos nós consigamos chegar no céu. Então, eu não posso repreender o meu irmão porque eu estou com raiva dele. Eu faço, né? Já fiz. Hoje em dia eu estou tentando parar um pouco. Ah, pastor, o senhor já fez isso? Isso, ó, várias vezes. Você também fez? Não adianta falar que não, que eu sei. Porque nós somos assim. A gente quer colocar as nossas ideias à frente das pessoas. Sabe aquele negócio, olha, eu falei mesmo, não deixei esse negócio entalado, que é para não ir para casa com o negócio entalado, então eu falei. O objetivo que você repreendeu o seu próximo foi só para você não morrer entalado. Não foi porque você amava ele. Era você o objeto de amor e não a pessoa. Porque você não queria ficar sofrendo. E é duro quando você vai para casa, irmão, remoendo. Puxa, aquele fulano fez isso comigo. Ah, mas na hora que eu ver ele, eu vou...
Então o objeto do amor dessa repreensão nunca foi o próximo, sempre foi você. É por isso que Jesus pergunta para o doutor, o que você está lendo lá? Põe um outro versículo para mim, fazendo favor. Oxe, não tem vingarás, irmão, vingança na igreja, não pode. Né? Aqui, graças a Deus, nunca teve. Não vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha, é uma ordem do Senhor. Não vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo. Irmãos, dentro da igreja já teve pessoas se vingando. Você quer ver? Eu vou deixar aquilo lá que é para ela, a hora que ela que vai sofrer, ou é ele que vai sofrer. Eu vou deixar acontecer só para ele ver que... E está escrito, então, está escrito na Bíblia. Então o que importa é como você está lendo isso. Porque, o outro versículo, por favor. Não, aí não pode tirar. Você pegou o 17? Esse é o 17, né? Pronto. O que eu preciso falar para você é o seguinte: no início desse versículo está escrito assim, olha, não odiarás o teu irmão no teu coração. Porque se você conseguir que as tuas ações elas sejam direcionadas com amor, mesmo que no teu coração ainda aquela pessoa não tenha uma morada de um cuidado, de um afeto, as tuas ações vão gerar dentro de você o amor por essa pessoa. Então, o ódio não pode entrar no seu coração, porque as tuas ações, quando você fizer alguma coisa para alguém, isso que você vai fazer para essa pessoa vai gerar dentro de você um sentimento diferente do ódio. É por isso que é importante a parábola do bom samaritano. Porque o samaritano ali naquela parábola, ele não conhecia aquele rapaz que estava lá caído, ferido. Mas a ação do samaritano gerou no coração do samaritano um amor por aquela pessoa. Um cuidado, um zelo. Está dando para entender? Então Jesus pergunta para esse jovem: o que você está lendo? E aí eu quero voltar nesse capítulo de Lucas, capítulo 10, porque nós vamos, nesses dois versículos, nós vamos encontrar algumas coisas importantes. Presta atenção aqui. Valorização das Escrituras. É o primeiro ponto que você precisa entender do que Jesus está falando aqui. A resposta que você precisa está na palavra de Deus. Pastor, mas eu já sabia disso. Não, eu sei que você sabia. O que eu não sei é se você está valorizando isso. O problema não é você saber que está escrito ali. O problema é você valorizar aquilo que você tem nas mãos. Porque a pergunta do rapaz, do doutor da lei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é: está escrito. Você sabe se está escrito? Eu sei que está escrito.
Então, se você sabe o que está escrito, você está valorizando o que está escrito? Ou para você, o que está escrito na Bíblia só vale quando é a caixinha de promessa, que você só pega a bênção? Mas quando está escrito ali na Bíblia algo que você não gosta, você valoriza também? Ou não que você não gosta, mas que te chama a atenção, que te confronta, que te coloca na parede e fala, você está indo para o caminho errado. Você valoriza também? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, e a pergunta de Jesus para esse jovem é exatamente isso. Você está valorizando a palavra de Deus que você tem nas mãos? Ou quando você vai resolver as suas questões, você resolve pelas suas emoções e não pelo que Jesus ensinou? Dá vontade de... São as minhas emoções. Mesmo que eu sei que está escrito de forma diferente, porque Jesus ensinou um mandamento tão difícil de cumprir que eu ainda não consegui, estou tentando. É amar o meu inimigo. É uma ordem de Jesus. Mas está tão difícil, irmão. Está muito difícil amar o inimigo. Se está difícil amar o que está com a gente todo dia, está difícil amar os nossos irmãos, imagine amar o inimigo. E aí, você precisa valorizar aquilo que você tem nas mãos. Esse conhecimento é fundamental para a sua vida. Valorização das Escrituras. A Bíblia tem que ser uma fonte de vida e de sabedoria e orientação na sua vida. Você não pode se basear em essas pessoas que todo mundo segue. Oi? Influência. Porque o que eles estão contando ali é mentira. Aquilo que você está vendo ali não é a realidade. Não, é porque a família dele é melhor que a minha. Olha como que ele é, não sei o quê. Vai lá conviver para você ver. Ele não grava quando a coisa dá errado. Alguns gravam, mas a maioria não grava, porque ele quer influenciar você como se ele fosse melhor do que você. E para você seguir ele, você tem que achar que ele é melhor do que você. Ninguém vai seguir alguém que é pior. Então ele precisa mostrar isso. Ao invés de você seguir, valorizar conselhos de influenciadores, e não digo todos, né, porque tem alguns que têm os conselhos bons, principalmente que são pastores e tal, isso aí, se você tem alguém que você se inspira e você sabe que ele é uma pessoa de Deus e ele está te aconselhando algo de Deus, então amém. Mas cuidado que nem todo mundo está assim na internet. Valorização, porque a Bíblia tem que ser a fonte. Outra coisa que você precisa entender quando você lê, e Jesus quis mostrar isso para esse doutor da lei: autoavaliação. Porque quando Jesus pergunta para ele, ele faz uma reflexão daquilo que ele compreende. Tanto que naquela época, para considerar o que era próximo obedecer à lei, eram as pessoas que eram do meu convívio. Então era natural para ele que o próximo não seria aquela pessoa caída na sarjeta, na rua. O próximo seria o sacerdote, o levita, aqueles que estavam no templo, aqueles que seguiam a lei. Esses seriam os próximos dele. E esse confronto fez ele refletir se aquilo que ele estava agindo, se a forma como ele estava agindo realmente era uma obediência à palavra de Deus. É por isso que a parábola do bom samaritano pega uma pessoa desconhecida e bota no mesmo caminho de 3 pessoas que passam em tempos diferentes, que é para mostrar que
Jesus quer mostrar para a gente que nós não podemos estar sendo influenciados pelo que os outros estão fazendo. Não, se o outro fizer, eu vou fazer também. Não, quem passa nesse caminho é você. Você não pode fazer alguma coisa porque o outro está fazendo. Precisa ser algo gerado dentro do seu coração. Porque senão vai ser só uma atitude sem objetivo, sem um fundamento. Jesus está mostrando isso. Então a autoavaliação daquilo que nós estamos fazendo. Você quer ver uma das coisas que nós fazemos, quer dizer, nós não fazemos e somos culpados por não fazer? Jesus deu um mandamento à igreja. E esse é o maior mandamento que a igreja tem. Você sabe qual é? Ide por todo. Isso é um mandamento para a igreja, não é para a pessoa, tá? É como igreja. Todos nós somos igreja. E nós temos um mandamento para cumprir. Ele deixou uma ordem para nós. Ide por todo mundo. Quando eu não prego o evangelho, eu estou deixando de amar o meu próximo. Imagina, onde Jesus está entrando com isso aqui? Nesse questionamento. A autoavaliação daquilo que eu faço. O outro ponto, que é o terceiro ponto que eu quero chamar a tua atenção, que Jesus está colocando de uma forma assim implícita no texto, que é para a gente pensar, que é o terceiro ponto, envolvimento ativo. Foram 3 pessoas que passaram por aquele homem caído. Quem foi que se envolveu com esse homem? Vocês ficaram quietos que vocês estão com medo de responder, mas tudo bem. Eu vou responder. Os 3 se envolveram com ele. De uma forma ou de outra, houve um envolvimento. Houve um envolvimento de desprezo. Houve um envolvimento de repulsa. Não, eu não vou colocar a mão, não vou ajudar. Menosprezo, né? Que passou, abandono. Obrigado, irmão. Eles se envolveram também porque passaram no mesmo caminho. Aqui eu quero trazer só uma luz para você. Ó, não tem como você não se envolver com as questões dos próximos. Você pode até não ajudar, mas a partir do momento que você está ali no caminho, a partir do momento que você toma conhecimento, você já se envolveu. A tua atitude é que vai revelar o que você entende da palavra. Está entendendo isso? Jesus está trazendo isso, olha, o envolvimento precisa ser ativo. Porque quando Jesus pergunta para ele, desse homem, quem era o próximo dele? Aí ele vai dar a resposta, porque na mente dele ele já entendeu que o evangelho é ação e não omissão. O evangelho é entrega da sua própria vida. O apóstolo Paulo chega a dizer, trago no meu corpo as marcas do evangelho de Jesus Cristo. Não dá para se envolver com o evangelho e não sair desse evangelho com as marcas, com feridas, com cicatrizes. Oh, meu Deus! Se você pensa que você vai se envolver com esse evangelho de Jesus Cristo e que você vai ser transformado por ele e vai sair ileso, você está no caminho errado. Não é esse o caminho que você deveria buscar, porque o evangelho de Jesus Cristo é ação, é atitude, é decisão, é você tomar as dores e conseguir compreender a vida da pessoa.
Tem um hino que retrata muito bem isso que eu vou falar para você, isso que eu estou falando, que é aquele hino: enquanto eu estava fazendo a obra, eu não sei cantar a letra, como sempre, né? Satanás feriu alguém da minha casa. Não é assim? Isso, exatamente isso. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou agindo no Evangelho, existe um reino das trevas que está tentando me atacar. E aí ele pode usar pessoas ou não, mas ele vai se levantar para me atacar. E eu não vou conseguir sair do Evangelho de Jesus Cristo sem as marcas. Eu não vou conseguir adquirir a salvação se eu não trouxer as marcas desse Evangelho. Esse samaritano, ele pega, olha só, ele pega esse homem. Oh, meu Deus do céu. Ele se envolve com esse homem caído, ferido. Ele não se preocupou. Ah, não, mas espera aí, os malfeitores vão voltar aqui porque eles querem que esse homem morra. Ele se envolveu. Então Jesus está dizendo, está trazendo isso para a gente. O que você está lendo? Como você está lendo? Você consegue se envolver no Evangelho de Jesus Cristo de forma diferente? A ponto de que as suas palavras não vão sair com o objetivo de ferir ninguém, mas de atrair as pessoas para o Evangelho? Porque você pode ser indiferente, irmão. Você pode se tornar uma pessoa indiferente, vir na igreja e simplesmente se tornar uma pessoa... tanto faz a água correr para baixo como correr para cima, eu só vou na igreja mesmo. Mas no Evangelho de Jesus Cristo não pode ser assim. Terceira marca. A quarta marca. O Evangelho de Jesus Cristo é diálogo e ensino. Não existe meio de nós compreendermos o Evangelho de Jesus se não houver questionamentos entre nós, diálogos, perguntas. O normal seria Jesus responder para esses jovens, se fosse uma coisa assim normal: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, pega lá, né, o Pentateuco, você vai lá em Levítico, você vai lá em Deuteronômio, e lá está escrito sobre amar a Deus e sobre amar o próximo. Então você vai seguir o que está lá, e seguindo o que está lá está resolvido. Jesus sabia que ele conhecia isso, mas precisava de um diálogo. A igreja precisa se ater às pessoas que chegam aqui e que elas não podem ficar aqui só. Isso Deus está colocando no meu coração assim de uma forma tão forte, irmãos. A nossa igreja precisa se envolver com as pessoas que aceitam Jesus dentro da igreja. Não dá para a gente achar que as pessoas vão sair daqui e vão se tornar crentes em Jesus Cristo se a gente não tiver um diálogo, sem travar um convívio. Eu quero chamar pessoas para um pensamento diferente, que é o que Jesus estava fazendo. Você não pode simplesmente dar uma resposta seca para uma pessoa que chega da igreja, como se você estivesse se livrando dela. Você precisa travar esse diálogo, se for necessário, tirar um tempo. Evangelho de Jesus Cristo é isso. É trazer a pessoa para junto, para perto, acompanhar, ajudar. Jesus nos ensina assim.
O quinto e último, que eu acho que meu horário já deu, falta só 10 minutos, a gente ainda tem que recolher oferta. E depois a gente vai voltar novamente aqui. Mas o quinto e último precisa estar centrado no amor. Se você for analisar a resposta que esse doutor da lei dá, ela está baseado, está centrado no amar a Deus e amar ao próximo. Mas ela precisa estar centrada no amor, não é um amor segundo o nosso entendimento. É um amor segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós precisamos estar centrados nesse amor. Porque toda a essência do Evangelho de Jesus Cristo está baseado no amor. Se eu corrijo, eu preciso corrigir com amor. Se eu oriento, precisa ser com amor. Se eu me aproximo, essa proximidade com as pessoas não pode ser por interesse, tem que ser por amor. A base de tudo é o amor. E aqui eu não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou falando que mesmo quando a gente vai corrigir, o fundamento tem que ser o amor. De vez em quando a gente fica nervoso, de vez em quando a gente perde a estribeira, de vez em quando a gente sai fora do eixo, mas hoje eu estou pedindo a vocês, vamos voltar para o eixo, vamos voltar para o caminho. Vamos voltar a ler novamente aquilo que está escrito. E não mais com a interpretação que nós queremos dar para aquele texto. Mas com a interpretação que o Espírito Santo vai nos dar, vai colocar no nosso coração. Nós vamos, aqui eu só estou, hoje quase que é uma introdução desse texto. Porque a gente vai tratar muita coisa aqui ainda. Mas eu quero que você saia daqui hoje consciente de que tem muita coisa na nossa vida que a gente lê, acha que está obedecendo a Deus, e na verdade nós estamos apenas fazendo segundo a nossa vontade. Eu vou contar para vocês, quando eu vim para a Bahia, eu vim com essa mensagem que eu tenho, nunca tive outra. Sempre foi essa mensagem. A Claudinha sabe disso, o pastor Elias, desde aquela época que eu cheguei. Vários irmãos que me conhecem desde aquela época, Josias, enfim. Sempre foi pautado em trazer a igreja para essa reflexão. Sempre foi. E aí eu fui criticado por pessoas, porque as pessoas diziam assim, o senhor fala o que o povo quer ouvir. Aí a pessoa que falou isso para mim, é um pastor inclusive, eu falei assim, não. Eu falo exatamente o que eles não querem ouvir. O que eles querem ouvir é eu pegar a Bíblia aqui e ficar dando martelada na cabeça de um monte de gente. O que eles querem ouvir de mim é eu mandar uma pessoa ficar de pé, você está disciplinado. E eu vou contra isso. Eu vou na contramão disso. Então, fazer o que o povo quer que a gente faça é diferente de pregar a palavra. Não existe coisa melhor no mundo do que ser transformado pela palavra de Deus. A ponto de você conseguir sair daqui e olhar para as pessoas de forma diferente. Não com o olhar de acusação, mas com o olhar de amor. Não é que errou. A gente não vai, eu vou falar sobre isso, a gente não vai esquecer do erro. Mas a gente não vai ficar pegando esse erro e jogando toda hora na cara, né? Quando a gente perdoar, a gente vai perdoar. Quando não, sempre temos que perdoar, e a gente vai perdoar com um perdão legítimo. A gente vai falar sobre isso também.
Porque se a gente não for transformado por essa palavra, a gente vai ficar igual o doutor da lei. E lê e não sabe como chegar no céu. Você lê, conhece e não sabe o caminho. Se coloque de pé. Eu preciso encontrar um caminho diferente para a minha vida. Um caminho que vai mostrar a verdade da palavra de Deus. É eu olhar para Jesus e Ele ser a fonte de inspiração para as minhas atitudes. Vai doer, vai. Vai machucar, vai. Às vezes a gente vai fazer algo que a gente não queria fazer, porque a gente queria fazer algo diferente. Mas esse é o propósito de Deus. Transformação. O primeiro versículo que eu li com vocês aqui domingo foi: Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que Ele quer que você se torne. A semelhança dEle, a imagem dEle. A banda vai louvar a Deus, a gente vai recolher oferta, mas eu quero fazer uma oração. Pode vir, pode preparar aqui. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, existem coisas, ó Pai, que nós precisamos desvendar da nossa própria vida. Nós não queremos caminhar sem a luz do Teu Evangelho. E quando a luz chega, as trevas se dissipam. E eu estou falando trevas de entendimento. Porque a falta de compreensão pode levar muitas pessoas ao inferno. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja consiga compreender os ensinamentos de Jesus para a transformação do ser humano. E é isso que nós vamos buscar. A transformação pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.